Fala, calouro! Tudo bem? Professor Douglas Pantoja aqui contigo, trazendo mais uma aula de química para você. E o tema da nossa aula de hoje é radioatividade. Solta a vinheta. Eu vou tomar um tacacá, dançar, curtir. Vamos lá, gente. Olha só. Antes de falar sobre os principais conceitos da radioatividade, de observar como esse assunto está incluso no nosso dia a dia, como ele é cobrado no Enem, é importante a gente saber um pouquinho da sua história, tá? Então, observa aqui comigo. Em 1896, a radioatividade natural foi percebida pela primeira vez quando Henri Becquerel percebeu que sais de urânio impressionavam chapas fotográficas. É importante destacar que naquela época acreditava-se que as chapas fotográficas só eram impressionadas, só eram manchadas na presença de luz solar, tá? Então, quando Henri Becquerel deixou, por acaso ou não, as chapas fotográficas juntamente com o sais de urânio numa gaveta, numa sala escura, e depois ele percebeu que as chapas estavam manchadas, impressionadas, ele só pôde tirar duas conclusões daí. A primeira foi o seguinte, que as chapas fotográficas elas não eram manchadas somente na presença de luz solar, tá bom? E a segunda foi que, de alguma forma, os sais de urânio tinham sido responsáveis por manchar aquelas chapas fotográficas ali. Depois, em seguida, já com a ajuda de Marie Curie e Pierre Curie, esse casal aqui maravilhoso, descobriram-se então que o elemento químico urânio, ele que era responsável por ter manchado ali aquelas chapas fotográficas que Becquerel tinha analisado. Tudo bem? Marie Curie e Pierre Curie, esse casal, ele também descobriram dois novos elementos químicos, que no caso foram eles, o rádio e o polônio. Só destacando que foram dois novos elementos químicos mais radioativos que o próprio urânio, tá bom? E o rádio ele recebeu esse nome justamente por ser radioativo. E o polônio recebeu esse nome em homenagem à cidade, ou melhor dizendo, ao país natal da Madame Curie e do Pierre Curie, tá bom? É importante destacar também que a Marie, ela foi a primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel, e ela foi a única mulher a ganhar 2 vezes o prêmio Nobel, só para vocês verem o quanto que ela era fantástica, tá? Mas afinal, o que é radioatividade? Olha só como é simples o conceito. É a capacidade que um átomo possui de emitir partículas e ondas eletromagnéticas do seu núcleo instável para que o mesmo possa se estabilizar. Complicado? Não. Olha só como é simples. Imagina só que existem átomos com um núcleo muito instável. Geralmente são aqueles núcleos que possuem massa muito grande, átomos com uma massa muito grande, tá? Então eles vão procurar se estabilizar de alguma forma. De que forma vai ser essa? Emitindo partículas do seu núcleo, tá? Emitindo partículas do seu núcleo ou então radiação eletromagnética. Para quê? Para se estabilizar. Simples assim. Então, o elemento que é considerado radioativo é aquele elemento que tem um núcleo instável e que emite partículas para que o mesmo possa se estabilizar. Beleza? Então, não vai pensando que é só tu, ou só eu, ou a gente que é jovem aqui, que está buscando estabilidade emocional, não, tá? Os átomos que possuem núcleos instáveis vão procurar se estabilizar também. Beleza? Bom, outro conceito aqui que é importante a gente observar também é o seguinte. A emissão de partículas faz com que o átomo radioativo se transforme em um átomo de elemento químico diferente. Como assim? Muito simples também. Concorda comigo que o número atômico é a identidade do elemento químico? Cada elemento químico, cada átomo de elemento químico, ele possui um número atômico específico, um número atômico próprio, né? Então, se ele muda o número atômico, ele muda o elemento, ele muda o átomo do elemento, certo? Isso acontece quando o átomo ele vai buscar se estabilizar, quando esse núcleo vai se estabilizar, ele acaba emitindo algumas partículas, ele vai acabar trocando o seu número atômico. Isso vai fazer com que ele mude a identidade do seu átomo, vai se tornar um novo átomo. Tudo bem? A gente vai observar isso com mais calma mais para frente, tá? Agora vamos conhecer um pouquinho dessas emissões radioativas aqui. Já que eu falei para ti que os átomos que possuem núcleos instáveis vão emitir radiações e partículas, vamos conhecer um pouquinho delas. A primeira é o seguinte, é a partícula alfa. Ela possui massa 4 e carga mais 2. Olha só como é a sua representação. É importante a gente saber a representação das partículas. Tudo bem? Vai ser muito importante depois. A representação é o seguinte. Lá em cima vai ter o 4, tá? Que é a sua massa. E embaixo vai ter o mais 2, que é a sua carga. Beleza? A partícula beta é o seguinte. Vai possuir massa 0 e carga menos 1. Olha a representação aí. Partícula beta, em cima 0, que é a sua massa. E embaixo menos 1, que é a sua carga. Beleza?
A radiação gama, os raios gama, eles não são partículas, tá, gente? Tá? Eles são radiação mesmo. Radiação eletromagnética. Não vão possuir carga e nem massa. Por isso que é uma radiação eletromagnética, tá? Olha só a sua representação aí. 0 e 0. Não tem não tem carga e nem tem massa. Beleza? Vamos observar aqui o seu poder de penetração de cada uma dessas radiações aí. A primeira delas lá em cima é a radiação alfa. Ela é a que possui menor poder de penetração, né? Nós podemos observar aí pela imagem, observa na imagem, que ela é facilmente parada por uma folha de papel, certo? Embaixo eu tenho a radiação beta, ou partícula beta. Ela já é um pouquinho mais penetrante, ela já consegue atravessar aí a folha de papel, mas ela é parada por uma placa metálica, beleza? Observou na imagem aí? Observa também que a radiação gama, por sua vez, é a que possui maior poder de penetração. Ela já passa tranquilamente uma folha de papel, uma placa metálica, ela só é parada por uma parede de concreto, tá? Então observa também na imagem que conforme vai diminuindo aí o comprimento de onda, maior é o seu poder de penetração. Beleza? Fazendo uma comparação com o corpo humano, poderíamos afirmar que a radiação alfa, ela poderia ser parada pela nossa pele, tá? Enquanto que a radiação beta, ela poderia chegar aos nossos músculos. E por outro lado, a radiação gama, ela poderia atravessar o nosso corpo, tá? Então, se ela vai passar pelos nossos órgãos, ela poderia causar malefícios à nossa saúde. Seria muito prejudicial, tá bom? Bom, já conhecemos as partículas e a radiação, as principais, né, que são emitidas pelo núcleo instável. Agora a gente vai chegar aqui na primeira lei da radioatividade, ou lei de Soddy. E é muito simples. Olha só o que a lei fala pra gente. Fala o seguinte: quando o núcleo emite uma partícula alfa, o seu número atômico diminui de 2 unidades e seu número de massa diminui de 4 unidades, tá? Olha só como é simples. Vou pegar aqui o átomo de urânio, o núcleo de urânio, é o exemplo que eu coloquei para vocês, tá? Vou partir logo para o exemplo aqui. Esse de cima é só um exemplo genérico, vou agora para o de verdade, melhor assim dizendo. Urânio 238. Esse 238 é a sua massa, tá bom? É a sua massa. E o 92 é o seu número atômico, beleza? Digamos que esse átomo de urânio, ele está com um núcleo instável, ele vai emitir uma radiação, uma partícula beta. Desculpa, uma partícula alfa, tá? Uma partícula alfa. Tá aqui a partícula alfa, lá em cima, massa 4 e embaixo carga mais 2, tá? Olha só o que vai acontecer. Ele vai dar origem a um novo elemento químico, que nesse caso aqui vai ser o tório, TH, tá? Percebe que a massa dele mudou, tá? Percebe que o número atômico também mudou. Até porque eu falei para ti, se muda o número atômico, muda o elemento químico. É uma nova identidade, certo? Mas mudou como? Percebe aí que quando emitiu uma partícula alfa, a massa diminuiu 4 unidades. Antes eu tinha 238 e agora no tório eu vou ter 234, diminuiu 4 unidades, tá? E o número atômico diminuiu 2 unidades. No urânio era 92 e no tório é 90. Isso é basicamente o que a lei fala pra gente, tá? A primeira lei, ela vai relacionar com a questão da partícula alfa, tudo bem? Pegou aí? Viu como é simples? Beleza. Vamos então partir agora para a segunda lei da radioatividade, tá? Bom, a segunda lei, ela já vai fazer relação com a partícula beta. A primeira é com a partícula alfa, agora aqui na segunda lei é com a partícula beta. Olha o exemplo aí, como é simples. Eu tenho aqui o tório, com a massa 234 e o número atômico 90, tá? Ele possui aí um átomo, um núcleo, melhor dizendo, um núcleo instável, então ele vai emitir uma partícula beta. E quando ele emite essa partícula beta, olha só aí, depois da seta, a partícula beta observa que tem massa 0 e carga menos 1, tá bom? E depois, o que vai acontecer? Vai gerar um novo elemento químico. Por quê? Vai mudar o número atômico. Olha só o que fala pra gente. Quando o núcleo emite uma partícula beta, o seu número atômico aumenta em 1 unidade, mas sua massa não sofre alteração, tá bom? É isso aí que diz a segunda lei da radioatividade. E aqui no elemento que foi gerado, que é o protactínio, o Pa, a sua massa não sofreu alteração nenhuma. Percebe aí? Antes era 234 e depois continua sendo 234.
beleza? Não sofreu alteração quando emitiu partícula beta, tá? Por outro lado, o seu número atômico alterou. Antes era 90, agora é 91, aumentou em uma unidade, ou seja, seguiu basicamente o que a lei explicou pra gente. Beleza? Deu para entender? Tranquilo também, não é? Vamos lá então, vamos avançar. Tempo de meia-vida, gente, é também um dos principais conceitos da radioatividade, tá? Muito cobrado também no vestibular, no Enem. Olha só como é simples. O tempo de meia-vida é o tempo em que uma amostra de átomos de um elemento radioativo tem sua quantidade reduzida à metade, tá? É o tempo em que uma amostra de átomos de um elemento radioativo tem sua quantidade reduzida à metade. Cada elemento possui seu tempo de meia-vida específico, tá? Pode ser aí segundos, pode ser minutos, dias, meses, anos, cada um vai ter um específico. Olha comigo essa imagem aqui, essa representação do que seria o tempo de meia-vida. Essa primeira nuvenzinha aí com vários átomos radioativos. Nesse momento, todos os átomos aí são radioativos, certo? Aí tem a seta que vai indicar que passou-se um tempo de meia-vida, esse 1P significa um tempo de meia-vida, tá? E depois nós percebemos que os átomos radioativos caíram-se pela metade. Agora só é a metade, certo? Percebeu aí na imagem a segunda nuvenzinha? Na terceira nuvenzinha, né, já passou-se aí 2 tempos de meia-vida, caiu-se pela metade da metade. Percebeu isso aí? Sim? Os átomos radioativos caíram-se pela metade da metade. Beleza? Olha só, e depois que passou mais um tempo de meia-vida, o 3P, o terceiro tempo de meia-vida, caiu-se pela metade da metade da metade. Beleza? Olha só, e esse P aí, esse tempo de meia-vida, ele é constante, tá bom, gente? Ele vai ser aí constante. Se eu falasse para você, o tempo de meia-vida é de 2 horas, então, a cada 2 horas, a quantidade de átomos radioativos cai pela metade, tá? Beleza? Deu para entender? A gente vai entender agora com mais calma, um pouquinho melhor até, nesse exemplo que eu trouxe para você aqui, nesse gráfico. Olha só. Observe como exemplo o iodo 131, tá? Que é usado em medicina nuclear em exame de tireoide. O período de meia-vida do iodo é de 8 dias, do iodo 131, é de 8 dias. Assim, tem-se o seguinte gráfico que representa a curva de decaimento radioativo de uma amostra de 10 gramas do iodo 131. Beleza? Olha só o gráfico aí, gente. O gráfico vai te mostrar aí a massa do iodo e o tempo, tá? Na vertical, no eixo Y, eu vou ter a quantidade de gramas de iodo que é radioativo, tá? Conforme passa o tempo de meia-vida, qual é o tempo de meia-vida? 8 dias. Quando se passa 8 dias, essa massa vai cair pela metade. Qual é a metade? 5. Observou no gráfico? Passou 8 dias, foi para 5 gramas, tá? Passaram-se mais 8 dias, que é o seu tempo de meia-vida, caiu-se para metade de 5. Foi para quanto então? 2,5. Percebeu no gráfico aí? Sim? Passaram-se novamente mais 8 dias. Tá vendo como é constante? 8 dias é o tempo de meia-vida. Então, a cada 8 dias cai pela metade, tá? Então, passou-se mais 8 dias, caiu para metade, 2,5, que foi para 1,25. Deu para entender? Viu como é tranquilo também? Tempo de meia-vida? Beleza? Tá, vou passar aqui, vamos adiante. Olha só, fissão nuclear. Essa parte aqui é interessante também do assunto, muito legal de falar. Mas antes de entrar nesse assunto, nesse tópico, melhor dizendo, eu queria fazer alguns comentários aqui a respeito da radioatividade, né? Que, infelizmente, algumas pessoas ainda veem a radioatividade como algo que fosse totalmente maléfico para a sociedade. Só trouxesse mal, radiação é uma palavra que não cai muito bem no nosso vocabulário, né? Ah, tu é radioativo. Já utilizaram essa palavra? Pois é, né? Mas eu queria falar para vocês que a todo momento nós estamos expostos à radiação e, querendo ou não, ela está muito presente no nosso dia a dia de várias formas, tá? E não é uma coisa totalmente maléfica, ela tem lá os seus pontos positivos, mas assim, as pessoas podem utilizar ela para o bem e também podem utilizar ela para o mal, tá?
Mas vamos pegar como exemplo a medicina. Se por acaso você quebra um osso, né? É por meio da radioatividade que a gente vai identificar qual osso que foi quebrado para fazer lá o seu tratamento, né? Por exemplo, quando alguém está com câncer, que passa pela radioterapia, né? E muita gente é salva, né? Muitas vidas são salvas por meio da radioterapia. Também é por conta da radioatividade. Então, por aí, a gente já consegue identificar vários pontos positivos que essa ciência, a radioatividade, ela pode proporcionar à sociedade, tá bom? Vamos falar agora de fissão nuclear. Olha só, a fissão nuclear, o que é? Fissão vem de quebrar, tá? Então, fissão nuclear é a quebra de núcleos em núcleos menores, tá? Como assim? Vamos entender com calma isso aqui. Olha só, gente. A ideia é o seguinte, é a gente pegar um núcleo radioativo que é grande e fazer com que ele se transforme em núcleos radioativos menores. Deu para entender? Pegar um núcleo radioativo grande e fazer com que ele se transforme em núcleos radioativos menores. Olha só, um dos exemplos mais clássicos de fissão nuclear é o que acontece na bomba atômica. Coloquei para ti aí a imagem da bomba atômica, né, para você observar aqui no slide. É o que acontece na bomba atômica. Na bomba atômica, na bomba nuclear, utiliza-se urânio 235, tá? Urânio 235. O que acontece aí? Qual é a reação que vai acontecer nessa bomba? É o seguinte, esse urânio, ele vai ser bombardeado, tá? Ele vai receber uma pancada aí, ele vai ser bombardeado por um nêutron. E quando isso acontece, ele vai acabar gerando aí dois núcleos radioativos menores, que vai ser do criptônio e do bário. E além desses dois núcleos menores, vai ser também gerados mais 3 nêutrons. Claro, além disso aí também vai haver a liberação de muita energia, tá? Em forma de calor. Só que é o seguinte, a reação não acaba aí não, tá? Esses 3 núcleos que foram liberados, eles vão encontrar mais 3 átomos de urânio, tá? Vão bombardear esses outros 3 átomos de urânio e vai ser gerado também mais 3 núcleos de criptônio, mais 3 núcleos de bário e mais 9 de nêutrons. E esses 9 de nêutrons vão procurar mais 9 de urânios, que vão gerar mais 9 de criptônios, mais 9 de bários e mais 27 de nêutrons, e assim por diante. Então observa aí que vai ser uma reação em cadeia, tá? E todas essas reações liberando aí muita energia, tá? É isso aí que torna perigosa a bomba atômica, porque é um processo que não é controlado. A partir do momento que acontece, ela só vai parar quando a destruição estiver ali feita, né? Quando a mortandade estiver assolado ali, onde tiver, sei lá, jogado uma bomba atômica. Aí eu trouxe o exemplo de Hiroshima e Nagasaki. Foram 2 cidades japonesas que foram atacadas, né? Com a utilização de bombas atômicas por fissão nuclear. Então eu tenho aí as imagens e a gente já consegue observar só pela essa imagem aí, preto e branco, um pouco da dimensão do estrago, né? Do estrago que foi feito lá no Japão. Tudo bem? Então, fissão nuclear é basicamente isso. É a quebra de um núcleo radioativo grande em núcleos radioativos menores, tá bom? Lembrando que na bomba nuclear esse processo ele não é controlado. Da feita que começa para parar só depois de muita destruição, tá? Falei de fissão nuclear e agora eu vou falar de fusão nuclear. Bom, se a fissão era quebra, né? Aqui na fusão, como o nome já é bem sugestivo, eu vou ter o que eu chamo de união. Na fusão nuclear, eu vou ter a união de núcleos pequenos gerando núcleos maiores, tá? Olha só, e esse processo aqui libera muito mais energia que a fissão nuclear. Eu falei para ti que na fissão liberava muita energia, não falei? E aqui na fusão libera muito mais energia que lá na fissão nuclear. Tudo bem? Para você ter uma ideia, esse processo aqui de fusão nuclear é o mesmo que acontece lá no interior do Sol, nas estrelas, né? No caso, o que fica mais próximo da gente é o Sol. E toda essa radiação, todo esse calor é gerado, né? Chega até a gente, é gerado por meio de uma fusão nuclear, tá? Então, para você ver aí o tamanho, a nível de comparação, né? Se a gente fosse fazer, por exemplo, uma bomba de fusão nuclear, aquelas chamadas bombas de hidrogênio, né? Que nunca foram utilizadas, graças a Deus, mas alguns países falam que tem, né? Ela teria um poder de destruição muito maior do que uma bomba de fissão nuclear, do que uma bomba atômica de fissão nuclear. Tudo bem? Bom, eu trouxe aqui algumas curiosidades para a gente observar, algumas curiosidades bem interessantes. Olha só, a primeira delas é a respeito de Vladimir Pravik,
né? Ele era bombeiro e trabalhou no desastre de Chernobyl. Para quem não conhece, para quem nunca ouviu falar de Chernobyl, eu aconselho, assim que terminar esse vídeo, que você dê uma pesquisada, porque vale a pena. O Chernobyl era uma usina nuclear, foi o maior desastre nuclear que existiu, tá? Até hoje já se passaram mais de 30 anos e a radiação na área ali onde ficava a usina, os reatores nucleares, a radiação está presente e ainda pode fazer muito mal, tá? Foi um desastre que atingiu ali o continente inteiro e gerações que vieram depois, os filhos das pessoas que estavam próximas dali, ainda continuaram depois nascendo muitos com câncer e, enfim, né? Ainda nasceram com alguns problemas genéticos, inclusive os animais daquela região sofreram mutações genéticas por conta da radiação. E olha só, aqui fala que antes de morrer, os olhos castanhos dele, do Vladimir, mudaram para a cor azul. Olha só para você observar aqui o tamanho do poder da radiação, certo? Conta a história que esse Vladimir foi um dos primeiros bombeiros a chegar ao lugar do incêndio, logo quando explodiu, então ele teve contato com muita radiação, ele e seus companheiros. E conta a história, né, que a cor do olho dele mudou de castanho para azul. Só para você ter uma ideia do poder da destruição da radiação ali, tá? Outra curiosidade bem interessante é o seguinte: a maior carga de radiação que a Terra já recebeu, olha só, foi em 2004, quando uma estrela de nêutrons esteve a 50 mil anos-luz do nosso planeta. Vale ressaltar que um ano-luz equivale a cerca de 3 trilhões de quilômetros, tá? Então, para você ver, 50 mil anos-luz são muitos quilômetros longe da Terra, mas já foi o suficiente para que a Terra estivesse exposta a uma grande quantidade de radiação, tá? Por conta aí dessa estrela de nêutrons. Uma outra curiosidade é a seguinte: as radiações provocam fluorescência em certas substâncias, como o sulfeto de zinco, e essa propriedade é utilizada na fabricação de ponteiros luminosos de relógios e objetos de decoração. Olha só que interessante, então aqueles ponteiros de relógio que ficam brilhando no escuro, né, é por conta da radioatividade também, tá? Algumas aplicações da radioatividade. Eu coloquei aqui para vocês algumas. A primeira delas é bem conhecida, né? Quando a gente pensa em radioatividade, medicina, vem logo na nossa cabeça radioterapia. E não a gente tem que destacar mesmo, né? Olha só, o tratamento do câncer por radioterapia, utilizando radioisótopo cobalto 60. O que é um radioisótopo? Nós sabemos que isótopos são aqueles átomos que possuem o mesmo número de prótons, né? E um desses isótopos, ele é radioativo. Então, eu chamo ele de radioisótopo, tá bom? Ou isótopo radioativo, seria a mesma coisa. Uma outra aplicação é o diagnóstico de doenças como a tireoide, utilizando o radioisótopo iodo 131. Foi o que nós comentamos anteriormente na questão do tempo de meia-vida. Naquele gráfico ele falava exatamente disso aqui. Uma outra aplicação é a respeito da esterilização de alimentos e utensílios médicos por radiação. Sim, existem radioisótopos responsáveis pela esterilização de alimentos. Inclusive aqui no Brasil, quando os grãos são exportados para a Ásia, para a Europa, quando chegam nesses países, eles passam por uma esterilização por radiação, tá? Teve questão do Enem em 2012 a respeito disso aqui, de utensílios médicos serem esterilizados por radiação. A questão falava basicamente que um médico ele ia embarcar numa viagem de avião e acabou que a companhia não deixou ele viajar porque ele carregava um certificado falando que os seus equipamentos tinham sido esterilizados por radiação, né? Então acreditava-se que os equipamentos dele poderiam fazer algum mal para os demais passageiros, poderia contaminar, poderia causar algum mal ali, mas não tinha nada a ver, tá? A questão é justamente essa, que não ia causar mal algum, porque não quer dizer que eles foram esterilizados por radiação, que eles vão se tornar radioativos, tá bom? Então era essa a alternativa. Uma outra aplicação é sobre a verificação de rachaduras em superfícies metálicas, principalmente em pontes, tá? Também tem um teste de datação arqueológica de fósseis com carbono 14, isso aqui é bem interessante. O carbono 14, gente, é diferente do carbono 12 lá da química orgânica, tá? O carbono 14 está presente em uma quantidade de cerca de 10 ppb, ou seja, como assim? 10 partes por bilhão. A cada 1 bilhão de átomos de carbono, 10 são de carbono 14, tá? É uma quantidade muito, muito pequena.
mas é com ele que a gente consegue saber quantos anos mais ou menos existe algum tipo de fóssil que é encontrado aí. Por quê? Porque o seu tempo de meia-vida é de cerca de 5.600 anos. Então já a pessoa encontra-se algum fóssil e é identificado carbono 14 nesse fóssil. Então quer dizer que esse fóssil ele é muito antigo. Então dependendo da quantidade, dá para saber aí qual a idade mais ou menos daquele fóssil que é encontrado. Tá? Produção de energia elétrica produzida pela fissão do urânio é um processo realizado nas usinas nucleares. Olha só, no Brasil, cerca de 2% da nossa energia elétrica ela é proveniente de usinas nucleares, tá? Bem pouquinho mesmo, 2%. A nível de comparação, lá na França, esse valor chega a ser 85% a 90%. É um valor bem alto, tá? E olha só, eu falei para ti que a fissão nuclear ela é também responsável pelas bombas atômicas, né? É o mesmo processo que acontece nas bombas atômicas e também acontece aqui nas usinas nucleares. A diferença é que aqui é totalmente controlado, tá? Eu falei que lá na bomba atômica não tem controle nenhum. Por outro lado, aqui na usina nuclear é um processo totalmente controlado e seguro. Está isento de acidente? Pode acontecer algum tipo de acidente, mas mesmo assim não deixa de ser seguro, tá? Principalmente depois que aconteceu o desastre de Chernobyl, de Fukushima no Japão. Então as usinas elas passaram por uma modernização, tá? Então elas são fiscalizadas para ter o maior nível de segurança possível para que esses desastres não voltem a acontecer. Tudo bem, gente? Entenderam? Gostaram da aula? Bom, se você gostou, né? Eu espero que você tenha gostado, que você possa fazer suas anotações. Vai ter material sobre isso aqui também, vai ter exercício, vai ter outras curiosidades no material. E é isso, gente. Fiquem com Deus, se cuidem, lavem as mãos, não saiam de casa. E a gente vai vencer essa pandemia, vamos sair dessa juntos, viu? Até a sua aprovação. Tchau, tchau.